Ontem, nós tínhamos começado a falar aqui, mas aí o tempo foi muito curto. Na semana passada, a tragédia que abateu-se sobre a escola do município de Suzano, na Grande São Paulo. Não é a primeira vez, a gente tem visto isso ocorrendo em outros países. Aqui no Brasil é um pouco mais raro, mas várias vezes tem ocorrido, e tem ocorrido violências de porte menor nas escolas que não chegam a ir para as páginas dos jornais. Muitas vezes alunos que agridem professores, alunos que se agridem mutuamente no interior das escolas. E na semana passada, sempre que acontece uma tragédia dessa que causa comoção, que gera grande polêmica, a gente ouve especialistas de tudo. E aqui no Brasil eu tenho dito, assim, aqueles que gostam muito de futebol, aqui no Brasil costuma-se dizer que nós temos 200 milhões de técnicos de futebol, ou seja, que todo mundo aqui entende de futebol. Na educação é mais ou menos assim também. No Brasil me parece que todo mundo entende de educação. Não é assim na medicina, não é assim na segurança, mas na educação todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe o que tem que ser feito, todo mundo dá pitaco. Claro, nós estamos numa democracia, opiniões as pessoas podem ter. Agora, a gente precisa ser fundamentado, né? Você precisa saber do que é que você está falando. Então não basta dizer assim, as escolas deveriam estar fazendo, mas quem disse que as escolas não estão fazendo? Assim, você foi lá, conheceu as escolas, visitou, conhece o programa, o trabalho daquilo. Então a maior parte das pessoas falam sobre aquilo que as escolas fazem ou deixam de fazer, sem contextualizar, sem entender que a escola, isoladamente, ela pode pouca coisa, se ela não tiver a estrutura necessária para funcionar bem. E isso inclui professores qualificados, mão de obra qualificada, profissionais diversificados, condições para que o aluno frequente e permaneça na escola. Enfim, é uma infinidade de situações. Então, na semana passada, ouvimos muitas vezes especialistas e comentaristas de todos os tipos dizendo assim, porque as escolas precisam fazer outro tipo de trabalho, porque as escolas precisam detectar esses alunos que têm problema, porque as escolas precisam fazer trabalho de conscientização contra o bullying, não sei mais o que. Eu acho muito difícil uma escola que não tenha um trabalho de combate ao bullying. Quase todas as escolas têm. Se são trabalhos bem feitos ou não é outro caso, mas grande parte das escolas tem sim programas desse tipo, projetos desse tipo. Uma outra questão é dizer assim, professores precisam identificar, a escola tem que fazer. Só que os alunos passam em média 4 horas e meia, 5 horas na escola. O restante do tempo eles passam nos seus bairros, nas suas casas, com as suas famílias. Então jogar toda a responsabilidade sempre para a escola me parece muito cômodo. E sempre num discurso como se a escola sozinha pudesse executar e dar conta de todos os problemas que atingem a sociedade, e não vai dar. Então muitas vezes, ainda que os professores, por exemplo, se um professor é um professor de história, por exemplo, ele vai entrar no máximo 2 vezes numa sala de aula por semana. Assim, grande parte das disciplinas, estou me referindo ao Fundamental 2 e ao ensino médio. Então o tempo não é tão grande assim que cada professor possa avaliar e analisar cada aluno individualmente os seus comportamentos. E mesmo assim, muitas vezes os professores detectam comportamentos estranhos, mais agressivos, ou calados demais, ou sonolentos, enfim, de alunos. Só que o que é que os professores podem fazer com essas informações? Obviamente vão passar para a pedagoga da escola. A pedagoga normalmente é uma só. É um profissional ou pedagogo, né? Um só. Às vezes a escola tem 300, 400 alunos num turno e tem um pedagogo para dar conta disso. Então o pedagogo tem que dar conta dos problemas que levam
sobre os alunos, tem que dar conta de atender os pais, tem que dar conta de ajudar a fazer planejamento com professores, tem que dar conta de toda a burocracia que é exigida pelas superintendências e pelas secretarias de educação. É óbvio que esse profissional não tem a menor condição de fazer um acompanhamento individualizado com alunos que apresentam problemas. Essa questão do pedagogo nas escolas precisa ser revista. Antigamente, e muitos dos deputados que aqui estão vão lembrar, as escolas tinham uma supervisora ou um supervisor e um orientador ou orientadora. Então o supervisor cuidava do planejamento com professores, etc., com essa parte mais burocrática, e o orientador era aquele profissional mais dedicado a atender os alunos e suas famílias. Como vem se sucateando a educação nos últimos anos no Brasil, acabou-se com isso. Então, o que era o trabalho de dois profissionais passou a ser de um só. Hoje existe um pedagogo que tem que fazer o serviço que era do antigo supervisor e do antigo orientador ao mesmo tempo. E não se aumentou. Então, por exemplo, uma escola que tem 400 alunos em um turno, deveria ter no mínimo uns 4 pedagogos para dar conta disso, e mesmo assim não seria suficiente. Seria a mesma coisa que você colocar um pedagogo para cada 100 alunos, para cada 100 famílias. Por isso, a deputada Dilson, que nós indicamos ontem a criação de uma equipe multidisciplinar, que se não puder ser criado em todas as escolas, que seja criado pelo menos nas superintendências. Aliás, ontem muito se falou dos superintendentes indicados, eu falei isso com o secretário. As superintendências são órgãos que precisam ser revistos, porque do jeito que eles funcionam hoje, são órgãos meramente fiscalizadores. Eles não são órgãos de apoio efetivo ao trabalho das escolas. Então isso precisa ser revisto, é um dinheiro que é gasto, mas muitas vezes para a superintendência só cumprir ordens da SEDU e muito mais como fiscalizador do que como órgão apoiador às escolas. Então é uma equipe multidisciplinar formada por assistente social, por psicólogo, por psicopedagogo, por mais pedagogos, é fundamental sim. Isso era uma defesa que a deputada Eliana Dadalto, quando aqui estava na legislatura passada, ela chegou a apresentar um projeto de lei nesse sentido, era uma árdua defensora disso, e que é realmente cada vez mais importante que se pense numa equipe sim multidisciplinar para atender aos graves problemas que vêm aumentando, graves e complexos problemas que vêm aumentando nas escolas. As escolas não dão conta disso sozinho. Além disso, uma coisa que muitas vezes nós temos falado, projetos para dar conta dos problemas de ordem sociocultural, eles não vão funcionar se eles não forem pensados também de forma interdisciplinar e envolvendo as várias secretarias. Então, por exemplo, hoje você tem problemas nas escolas de violência, problema de droga, problema de gravidez precoce e não sei mais o que. Então é necessário que a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria da Infância e da Juventude, com o Juizado da Infância e da Juventude, com a Assistência Social, elaborem projetos conjuntos, principalmente para as escolas localizadas em bairros onde os problemas são mais complexos. Senão, não adianta, não vai dar conta. E esse discurso, porque a escola tinha que fazer, porque os professores tinham que fazer, porque a escola tinha que dar conta. A escola hoje, ela é atingida por tantos problemas, está tão sucateada, que a maioria dos professores às vezes não dão conta de ensinar a sua disciplina, quanto mais trabalhar outros aspectos. Porque olha só, eu sou professor, eu estou fora da sala de aula há mais de 3 anos, sou mestre na área de educação. Nós, professores, nós não fomos, você não tem essa formação quando você vai para a faculdade, quando você faz um curso de graduação, ou mesmo pós-graduação, enfim. Você não é preparado para lidar com esses múltiplos problemas. O professor não está preparado para lidar com o problema da droga, com o problema da violência, com a sexualidade precoce. Nós não estamos, não adianta. E mesmo que estivéssemos, não daríamos conta disso. Então a questão da educação com os graves e complexos problemas no Brasil, ela precisa ser pensada sobre outra ótica. Mas mais do que qualquer coisa, as escolas precisam de assistência, apoio e infraestrutura.
E as pessoas têm que parar de jogar toda a responsabilidade para a escola, como se a escola fosse a única responsável por todos os problemas que ocorrem na sociedade. E isso não é verdade. Então, assim, fica aqui mais uma vez o meu apelo e nós vamos procurar o secretário de Educação, vou procurar a vice-governadora, que parece que é uma pessoa sensível a essas questões também, para isso ser pensado. E pensado seriamente. Não é que isso possa, que essa ideia possa resolver todos os problemas, mas nós precisamos, no mínimo, mitigar esses problemas, reduzi-los. Do contrário, nós já estamos perdendo gerações e gerações por causa da violência, por causa da droga, por causa de uma infinidade de coisas. E vamos continuar perdendo muito se nós não revermos como é que a gente trata as políticas para a juventude no Brasil, sobretudo as políticas educacionais. Muito obrigado, presidente.